experiência que nenhum conhecimento milenar algum dia conseguiu explicar. Vieram religiões, umas atrás das outras, para tentar dar sentido à vida e todas falharam. Há cientistas dedicados à biologia, à sociologia, à psicologia e também eles ficam muito aquém de sequer entender o que é isto do significado da vida. As ciências esotéricas batalham há séculos para descobrir os porquês e continuam aturdidos em busca das respostas. Em suma, não há nada nem ninguém que consiga com conhecimento de causa e consequência explicar esta maravilhosa e assustadora e misteriosa experiência a que nós todos chamamos viver. Restam-nos as analogias, as comparações, o entendimento por passos analíticos que consigam permitir que pelo menos consigamos viver melhor. Hoje eu trago-te a minha analogia preferida e queria que tu ponderasses na hipótese de vida ser igual a viagem de balão, com direito a cesta de passageiro e tudo. O meu nome é Mário Portela. Que sejas bem-vindo ao meu podcast. Já coloquei a mesa virtual disponível. Vá, senta-te e vem conversar comigo. Quem cala, consente. Podcast por Mário Portela. Se tu tens um podcast ou gostavas de ter um podcast que se alinha com a visão do canal Portugal Místico, contacta-me para te juntares ao programa de incentivo da rádio do canal Portugal Místico. É que foi mesmo feito para ti. Somos como um balão de ar quente. Só nós e o nosso próprio voo. Consegues imaginar esta analogia? Dentro do cesto da nossa vida, acumulamos lastro do passado e a continuar assim bateremos inevitavelmente no fundo e o nosso voo vai acabar. Somos como um balão de ar quente. Vá, imagina que és um balão de ar quente e que a tua cesta está cheia de tudo o que tu tens vindo a acumular ao longo dos tempos. Ao longo da experiência de vida, ao longo da tua convivência com outros balões de ar quente que te rodeiam. Não será difícil perceberes que a este ritmo o teu balão deixará de ter força para carregar todo o peso acumulado, todas as memórias, todas as preocupações, todos os momentos, todas as aprendizagens. Se não fizeres nada, estarás muito em breve a bater com o cesto no chão, a raspar no fundo e a impedir-te, obviamente, de voar. Concordas? Dentro desta analogia, a única solução imediata é olhares rapidamente à tua volta e livrar-te do excesso de peso na tua cesta. Se não te livrares do lixo acumulado, rapidamente vais ficar sem soluções. Acontece a todos, por mais ou menos dramática que seja a situação, e na realidade a solução é a mesma para cada um de nós, para cada um dos balões. Apegamo-nos a ideias, a um eu que já não somos nós, a coisas sem valor prático, coisas que insistem a estar na nossa vida, a pessoas, a situações, a locais. Os apegos são mais do que muitos e funcionam como o lastro do balão que está a tentar voar. A nossa vida mental acumulou ao longo de anos histórias, apegos, mágoas, memórias, recordações, crenças, entre outras coisas, com razões mais ou menos justificáveis. Temos de nos livrar do lastro. Temos de voar. Confia, a viagem ainda não chegou ao fim e tu ainda vais conseguir voar mais. Larga os apegos e as culpas. De acordo com a filosofia budista, o apego é uma das raízes do sofrimento e eu não podia estar mais de acordo com isso. É com facilidade que nos apegamos a pessoas, a coisas, a situações, às vezes numa espécie de auto-esbofeteamento crónico em que nos esbofeteamos, parece que não nos respeitamos. E tu? Sentes-te apegado a algo? Sentes-te apegado a alguém? Quão forte é esse apego? Será que ele te está a puxar o balão para baixo?
Vá, faz um esforço, identifica cada um desses apegos e para um pouco. Dedica-lhes tempo. Olha para esse apego na terceira pessoa. Não o sintas. Observa apenas como é que o apego é. Que apego é? Como ele interfere na tua vida? Quebra a ilusão inconsciente de que não és capaz. E percebe que cada apego pode ser lastro que tu tens de libertar para continuares o teu voo. Vais permitir que esse apego te impeça de voar? Quanto mais tempo vais permitir isso? Se o permitires, constróis algo ainda mais pesado e que ocupa um espaço demasiado grandioso na tua cesta do balão. Crias sentimentos de culpa. Isso mesmo, sentimentos de culpa. O sentimento de culpa é uma espécie de obsessor. É um agente que te cria obsessão e te ocupa sem te levar a lado nenhum. Tipo uma cadeira de baloiço. Podes sentar-te e abanar-te, mas não vais a lado algum com ela. O sentimento de culpa contém absolutamente utilidade nenhuma. Pensa nisso. O que poderias alguma vez atingir e resolver com esse sentimento de culpa? Só te segura, só te puxa para baixo. Ficas aprisionado com o balão pesado e não podes prosseguir viagem com tanta mágoa e automutilação mental que fazes. Entendes o peso desses sentimentos de culpa? Larga o pessimismo e a autocrítica. O pensamento negativo e pessimista provoca atitudes densas e mortificadoras do eu. Todas as vezes que tu sucumbes ao poder do teu pessimismo, é como se estivesses preso numa aura negra que permeia tudo aquilo em que tu pensas, tudo aquilo que tu fazes. Achar que não é defeito e é só feitio, isso é apenas desresponsabilizar-te por te magoares de livre e espontânea vontade. O pessimismo é uma linha muito perigosa de ação e se perceberes que os teus pensamentos criam a tua realidade, verás como essa influência destrói o teu voo e te prejudica o balão. Do pessimismo à autocrítica destrutiva e gratuita, vai ali um saltinho, digo teu. Já não te bastava a crítica dos outros sobre a tua pessoa, já não te bastava os ventos externos que te dificultam o voo do balão, ainda tinhas de te convidar a ser o teu carrasco. Criticamos-nos de tudo com aparente boa intenção e rapidamente ultrapassamos o limite do que é razoável. A crítica em excesso é uma mensagem de desencorajamento. A crítica crónica é uma crueldade mascarada. Esta crítica é uma cruz pesada que te impede o balão de voar. Por que é que te fazes mal? Larga as crenças e a necessidade de aprovação. E tal, não é defeito, é feitio. A sério que ainda achas isso? Fazes constantemente as mesmas coisas só porque achas que tens de as fazer? Pensas constantemente da mesma forma só porque achas que é assim que se deve ser? O feitio que tens é o que tu te resignaste a ter. Os hábitos que tens são os que tu permitiste aceitar como teus. Já pensaste no peso que isso exerce no teu balão? Fomos ensinados, aliás, fomos treinados como um macaco amestrado a procurar a aprovação dos outros, a ser reconhecidos. Isso é uma clara deficiência de saberes lidar contigo e ameaça a cada dia a tua autoconfiança e até a tua autenticidade. Não procures ser o que não és para agradar os outros. Isso é infelicidade instantânea, depois é só juntar a água das tuas lágrimas. Só porque aprendeste a acreditar em alguma coisa, não creias que isso a torna real. As crenças são na realidade os limites que nos impuseram ao longo do início do nosso voo, ao longo da nossa educação. E agora simplesmente aceitamos, pura aceitação de conformismo. A vida não precisa de limites definidos, só as crenças é que precisam de limites para que tu vás até onde os outros acham que tu deves ir. Aprende a identificar tudo aquilo que te está a limitar o voo e te impede de voar além daquilo que tu achas possível. Para descobrires o limite traçado pelas tuas crenças que, afinal de contas, se calhar nem são tuas. Larga o rancor e os rancorosos.
No primeiro episódio prometi-te que iria seguir o podcast com um objetivo de amor. Direto ou indiretamente é o amor que tem de te mover. Na maior parte das vezes, aprender a viver com amor, aprender o que isso é, essa coisa do amor, é como lidar com a solução. Para te começares a orientar na direção de um voo em amor, podemos começar por nivelar a forma como tu lidas com as coisas e as pessoas que te frustram. Vejamos as coisas da seguinte forma. O rancor e a raiva fazem mal ao coração. Mais do que um estudo científico, hoje em dia comprovam que os problemas cardiovasculares pioram em percentagens extremamente elevadas quando nós nutrimos sentimentos de raiva, de ódio, de rancor. E se isto não te chega para convencer, lembra-te que energeticamente somos aquilo que pensamos e só recebemos a energia que espelhamos, aquela que libertamos. Pura lógica. O que tu colocas no mundo é aquilo que o teu mundo te devolve. Simples assim. Na nossa viagem tendemos a tentar acompanhar aqueles balões vistosos, bonitinhos, sempre brilhantes, aparentemente fantásticos. Sim, nós somos um ser eminentemente social. Tendemos a criar laços com grupos e a tentar evitar cortar esses laços como se fossem um reflexo de nós. Porém, tudo muda e evolui e nós precisamos de seguir em frente. Se sentes que à tua volta há pessoas menos sinceras, invejosas, pessimistas, desencorajadoras, que te humilham, autênticos vampiros, então simplesmente abandona-as de vez. Permite-te ser feliz. Lembra-te que aquilo que não te faz bem, obviamente, não te faz falta. Larga o inútil, filtra o que aceitas. Quantas vezes guardaste algo só porque talvez um dia possas vir a precisar? Quantas vezes guardaste objetos completamente inúteis e absurdos a pensar que são eles que te vão ajudar a segurar uma memória? Quantas vezes te apegaste a coisas partidas, estragadas ou sem qualquer utilidade? Quando olhas para todas essas coisas, aí amontoadas, amealhadas, amalgamadas, atafolhadas, mesmo que tu tenhas tido a ideia doentia de as organizar, o que é que achas que a tua mente sente? Há uma palavra para isso em português, que curiosamente não tem tradução noutras línguas. Sentes saudade, ficas saudoso, incompleto, cabisbaixo. E é esse o resultado desse amontoado de coisas à tua volta, coisas inúteis que nada mais te trazem. Tens a cesta cheia de coisas que só te pesam, só te atrasam, só te prendem ao passado e te impedem de voar. Nós somos o espelho do ambiente em que nós nos permitimos viver. Tens o teu quarto desarrumado? Provavelmente é porque a tua mente está em caos. Acumulaste coisas inúteis nas tuas gavetas? Então provavelmente é porque acumulas memórias em vez de atingir novas metas. Muda isso. Quando alguém te vier contar as últimas novidades, pergunta-te se o que vais ouvir te é útil, te é inspirador, se te é necessário. E não sendo pelo menos uma destas coisas, não pecas o teu tempo de precioso voo nessas mexeriquices dos outros balões fadados a cair. Filtra o que ouves, filtra o que lês, filtra o que assistes e aquilo que tu pensas. Eu podia dizer-te que ser um balão de ar quente é a melhor analogia, porque agora podes tentar parar por uns momentos e perceber porque é que tu tens a cesta cheia de imundice. Podia até dizer-te que limpar essa cesta é simples, mas eu não vou fazê-lo. Não posso dizer-te isso. Porque é um trabalho penoso que exige que de facto queiras fazer algo por ti. E muitas vezes podemos até precisar de um guia, de um profissional, mas é um trabalho que é maioritariamente teu e tens de estar disposto a fazer isso. Se queres voar, tens que olhar para a cesta, tens que perceber o que é que carregas, tens que te dedicar a tirar o que já não te faz falta. Mas uma coisa eu posso assegurar-te. Ter consciência disto é o primeiro passo e tu vais mais do que a tempo de te permitires voar um pouco mais livre, um pouco mais longe, um pouco mais feliz. A cada dia que passa. Tu não precisas de mudar tudo hoje.
Só precisas de todos os dias mudar um pouquinho, limpar a cesta para permitir-te voar. Em suma, se queres continuar a tua viagem no balão mágico, aprende que ser feliz é, na realidade, aceitar-te como o ser super fantástico que és. Por isso estou aqui. Também quero viajar nesse balão. Super fantástico, no balão mágico. O mundo fica bem mais divertido. Vá, por hoje eu deixo-te descansar a cabeça e até te desafio a ouvir de novo este podcast amanhã. Até que um dia tu o integres, até que um dia ele te faça mais sentido, até que o coloques como meta de ação. Também, se ouviste até aqui, certamente é porque te fez sentido aquilo que eu te apresentei nesta analogia. Senão já tinhas fugido a 7 pés para o fundo da cesta desse balãozito em queda livre. E por aí estar, o meu sincero e profundo agradecimento, assim, polvilhado com um sorriso. Não te esqueças que se te interessa esta caminhada, podes demonstrar isso com uma subscrição. Se te interessam estes assuntos, podes agradecer-me com uma partilha. E se quiseres auxílio, se te fizer sentido, se precisares de algo, contacta-me, faz-me perguntas, conta-me coisas de ti. E não te esqueças, se não o fizeres, é porque quem cala, consente. Ficamos de encontro marcado para a próxima semana, onde vamos discutir se afinal de contas estamos ou não num despertar. Curioso? Então até já. Quem cala, consente. Podcast por Mário Portela.